Olha só, o novo Plano Safra, que foi anunciado pelo governo federal na semana passada, sofreu cortes significativos nos recursos destinados a investimentos. A modalidade ela é voltada para fortalecer, não é, a produção e ampliar a rentabilidade no campo a médio e longo prazos. O repórter Álvaro Couto detalha para a gente agora os valores do plano. Quase 6 bilhões de reais a menos. Esse é o saldo dos recursos disponibilizados pelo governo no Plano Safra 2025-2026 para investimento à produção de médio e grande porte em relação à safra passada. Para o novo ano agrícola, 80% dos recursos são destinados ao custeio e à comercialização da produção, que tiveram um incremento de mais de 13 bilhões de reais em relação ao plano anterior. O cenário econômico e fiscal foi o maior desafio para o governo formular o Plano Safra. Enquanto o Poder Executivo tenta cumprir a meta orçamentária, os juros básicos do país avançaram 4,5% em relação ao patamar do ano passado. Diante disso, a expectativa não era de um plano safra, robusto, em termos de volume de recursos, não era um plano safra ali barato, em termos de custo de captação dos recursos por parte dos produtores ou dos agentes de mercado, não era, Então, claramente, ali, provavelmente dentro do Ministério da Agricultura, houve um esforço muito grande de tentar trazer o melhor plano safra possível. Isso não significa que o plano safra tenha vindo redondinho, Enquanto os custeios da lavoura são gastos para manutenção do dia a dia, como a compra de insumos, alimentação de animais, mão de obra e manutenção de equipamentos, os investimentos têm como objetivo fortalecer a produção a médio e longo prazo, por meio da aquisição de novos maquinários, terra para ampliação da área de cultivo e inovações tecnológicas, essenciais para ampliar a rentabilidade no campo. A gente sempre reclama que não é o suficiente, porque a demanda tem sido cada vez maior. A gente tem que lembrar que o Brasil tem um potencial de irrigação de mais de 50 milhões de hectares. E irriga ainda pouco mais de 8 milhões, sendo que uma parte ainda por inundação, que a gente nem deveria chamar isso verdadeiramente de irrigação. Então o potencial cada vez é maior. Essa insegurança climática tem deixado o produtor numa situação de risco, portanto cada vez mais ele está buscando irrigar as suas áreas. E agora a gente vê também que na agricultura familiar também está sendo promovida a utilização da irrigação. Então, realmente, assim, ainda não é o recurso que a gente queria, mas já é um grande passo. E com relação aos juros, óbvio que assusta. Nós temos uma taxa de juros, uma Selic hoje extremamente alta. As taxas que está vindo aí no Plano Safra, elas, em termos de comparação com o mercado, ela é mais baixa, sim, e isso, obviamente, que dá uma certa ajuda. Mas se você pegar o valor absoluto, os valores percentuais, ainda é muito alto. Os 100 bilhões de reais previstos no Plano Safra são divididos em 17 programas de investimento. As taxas de juros anuais variam de 8,5% a 13,5%, o limite de crédito por produtor de 600 mil a 200 milhões de reais e os prazos máximos de pagamento de 1 ano e meio a 12 anos, tudo a depender, claro, da modalidade desejada. Em relação ao período 2024-25, a variação dos juros foi de 1,5% a 2 pontos percentuais, mas ainda assim são mais atrativos do que o praticado pelo Mercado Livre. Apesar de ser um dinheiro caro, você falar 13,5% e 12,5% para o modelo Pronamp, ele ainda é muito mais barato do que você ir ao mercado. No mercado você vai encontrar de 20% a 22% ao ano. Então, o volume é pequeno e o dinheiro é mais caro. Mas ainda, diante da circunstância da nossa economia, o juro ainda é mais barato que você ir ao mercado. Para a subvenção, o governo anunciou 3 bilhões e meio de reais, aporte 17,5% inferior aos 16 bilhões e 300 milhões de reais aplicados em 2024. Esse recurso é usado para subsidiar empréstimos agropecuários a juros menores do que os cobrados pelo mercado. Somadas aos recursos dos bancos e das cooperativas, as operações equalizadas devem totalizar 133 bilhões de reais, segundo o Ministério da Agricultura. A Frente Parlamentar da Agropecuária teme que ainda menos recursos de investimento estejam disponíveis para os produtores. Junto com o aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, o governo propôs a taxação das letras de crédito do agronegócio, recursos captados por instituições financeiras para financiar o setor, medida que pode desestimular os investidores. O ministro da Agricultura garante que os títulos seguem atrativos e espera alta de 10% em comparação ao que foi destinado no ano passado, ultrapassando 200 bilhões de reais. Como a medida provisória foi publicada há menos de um mês, as instituições financeiras ainda esperam pelos impactos. É sempre um impacto
sensível. A LCA é um instrumento muito positivo para o funding do agronegócio, né? Vem sendo amplamente utilizado, não só pelo Sicob, como por diversas instituições financeiras. A tributação tende a trazer um impacto, mas ainda assim vai se tornar, ainda assim, um instrumento positivo, né? Em relação aos outros, é um instrumento positivo e tudo envolve precificação no final das contas, tanto para o investidor quanto para o agricultor.